Nós estamos na sexta temporada da nossa jornada e nesta sexta temporada nós estamos conversando sobre conflitos, olhando a vida de Jesus, que é o grande tema desta nossa jornada. Hoje estamos no episódio de... Perdeu os dois anteriores, vai no nosso canal no YouTube e lá eles estão à tua disposição. Existem três grandes religiões que advogam para si a crença, a fé num Deus. São assim chamadas religiões monoteístas. Mono, de um, teísta, de Deus. São religiões que trazem no seu seio e pregam e divulgam a existência de um só Deus. Judaísmo, cristianismo, islamismo. Nós somos cristãos. E o nosso monoteísmo é um monoteísmo trinitário, porque concebemos a partir deste mistério trinitário, de um Deus que, sendo um, é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. De todas estas três religiões que advogam o monoteísmo, o cristianismo é aquele caminho que fez, me permita a palavra, a aposta mais ousada, que é crer que, de fato, não só existe um Deus, mas que esse Deus fez algo absolutamente revelador e escandaloso. Esse Deus saiu da sua glória, esvaziou-se do seu poder, assumiu forma humana, nasceu numa região desprezada daqueles dias da Palestina, teve um nome histórico de Jesus de Nazaré e veio morar entre nós. Observe-se que nós não apenas cremos que existe um Deus, mas nós cremos que esse Deus veio morar conosco. Esse Deus que, neste ato de se encarnar em Jesus, esse Deus que, nesse ato de sair da sua dimensão para além da nossa e entrar na nossa história, esse Deus que veio morar conosco, tabernacular conosco, sentar à mesa conosco, esse Deus assumiu a nossa humanidade. Devo lhe dizer que este pensamento, esta fé, ela não é só escândalo para quem não crê em Deus, ela é escândalo para todas as outras religiões que não concebem, ou melhor, não conseguem conceber o fato de Deus ter saído do seu lugar. Eu amo essa ideia, porque hoje em dia, ainda bem, a gente fala muito de empatia, ainda bem. Ontem mesmo eu ouvia alguém de maneira depreciativa dizer, tem uma palavra que está na moda, empatia. E a pessoa, ao colocar-se assim, fez um gesto na boca quase que desprezível, dizendo, é muito ien esse negócio de empatia. E eu dizia a ela, empatia não é uma palavra da moda, nem de gente supersensível. É uma virtude divina humana, sem a qual as nossas relações ficam impossíveis. Empatia, dizia eu a esta pessoa, com o carinho que ela merecia, mas com a dureza que também ela merecia. Empatia não é invenção de algo politicamente correto. É pela via da empatia que eu construo comunidade. A empatia me livra da selva.
A empatia faz com que eu saia do meu lugar e consiga ver a vida e a situação com os olhos, com o cheiro, com a cor, com a dor daquele diferente de mim. Os psicólogos já nos alertam que esta experiência de sair do lugar e ver uma questão a partir do olhar do outro é uma experiência psicológica muito difícil de acontecer. Por isso, eu amo tanto a ideia de um Deus que, sendo glorioso, sendo eterno, sendo aquele que comumente a gente chama de o totalmente outro, ele é tão diferente, ele é tão diferente, ele é tão diferente de nós, que a gente diz, ele não é só outro, ele é totalmente outro. Esse Deus esvazia-se, vem e assume a nossa humanidade. E faz isso porque quer conversar conosco. E faz isso porque quer ver a vida não a partir dos olhos divinos, quer ver a vida a partir dos olhos humanos. Faz isso, se encarna em Jesus Cristo, porque ao invés de simplesmente pensar numa salvação que é só nos livrar de um inferno vindouro, Ele quer nos mostrar que, para nos resgatar, Ele precisa sentir a mesma dor que a gente. Como que Deus pode resgatar seres humanos se Ele não tem a menor ideia do que os seres humanos pensam, sentem, ou quais são as crises humanas? Pois bem, o cristianismo faz essa aposta de crer num Deus que assumiu a nossa lágrima, assumiu o nosso sorriso, assumiu a nossa dor e fez-se homem em Jesus de Nazaré. E se toda a igreja estivesse aqui, mas eu queria pedir a todo mundo, e você em casa, se você crê nisso, diga aleluia. Pois bem, esse aleluia que você acaba de dar, eu quero que você o mantenha. Vejamos. Essa humanidade de Jesus, a gente precisa estar disposto a entender até onde ela vai. Até onde Jesus foi essencialmente humano. O curioso é que essa ideia linda de Deus ter se tornado gente em Jesus, nós, cristãos e cristãs, ou discípulos e discípulas de Jesus, temos ao longo da história dificuldades exatamente com essa humanidade de Jesus. Exemplo, se existe alguma coisa que constitui a experiência humana, homem, mulher, é você na adolescência ter passado na escola, visto uma menina e vice-versa, e ali se despertou naquela troca de olhares, um flerte, uma paquera. Para que uma coisa mais humana do que isso? Para que uma coisa mais humana do que você estar num lugar e as forças químicas da atração te atrair por alguém? Para que uma coisa mais humana do que você encontrar uma pessoa com quem vale a pena viver e existir. E dividir, através disso que a gente chama casamento, conjugalidade, a existência. E viver o cotidiano com essa pessoa. E quando a gente, me permita a expressão, quando a gente acerta no casamento, a gente ganhou na loteria da existência. Porque a vida vai passando e você vai cada vez mais se imiscuindo com esta pessoa, a ponto da sua identidade não mais ser conjugada no singular. Não existe mais somente eu. O que existe agora é um grande nós. Para que algo mais humano do que isto? Agora, quando a gente fala de Jesus, a gente tem sérias dificuldades de conceber um Jesus que teve atração por alguém, até mesmo sexual. A gente tem sérias dificuldades de, na nossa humanidade, de olhar para Jesus e dizer assim, ele foi humano, mas, espera aí, isso aí não. Porque as coisas que consideramos complicadas para a nossa humanidade, a gente tende a dizer que Jesus não teve. O clássico. Sendo Jesus humano e o pecado sendo uma realidade tão essencialmente humana, Jesus pecou, a gente tira isso da equação.
Não, não, não. Humano, mas o humano perfeito. Mas o humano sem pecado. Show. Jesus não violentou ninguém, nem nunca teve desejo de violentar, não no seu sentido físico. Jesus nunca cometeu as barbaridades que o pecado humano, que a gente já conhece, cometeu, sim. Mas, e outros aspectos da nossa humanidade, que não são pecaminosos, são apenas puramente humanos. Tem algo que é essencialmente humano, que é o conflito consigo mesmo. A gente tem muitos conflitos. E como a gente já viu nos episódios anteriores, Jesus existiu dentro de uma moldura de conflito. A gente tem muitos conflitos. Mas de todos os conflitos que a gente possa ter, a gente carrega um conflito com a gente mesmo. E esse conflito que a gente carrega com a gente mesmo, ele tem várias cores, várias origens, várias causas, e mereceria muito tempo para que a gente pudesse descrevê-lo nas suas várias descrições. O nosso conflito humano, ele, sobretudo, nasce, para simplificar, de duas vontades que existem dentro de nós. De dois lados. Estamos acostumados a pensar, e é salutar que pensemos isso, porque o próprio texto bíblico nos ajuda a pensar assim, que eu e você não somos apenas, como dizia um determinado poeta do caos, metamorfoses ambulantes, nós somos uma guerra civil ambulante. Sim, o apóstolo já dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Conflito de vontades. As vontades se chocam. Algo dentro de mim, uma vontade que existe dentro de mim, me leva para o bem, o belo, o justo, o saudável, o honesto, o virtuoso, o agradável. Mas tem uma outra vontade dentro de mim, que às vezes me leva não para o tão belo, não para o tão justo, não para o agradável, não para o tão saudável. Há uma vontade dentro de mim que me leva a cuidar de mim, há uma vontade dentro de mim que às vezes me faz abandonar-me. Há uma vontade dentro de mim que diz, não faça isso, porque se você fizer isso, você sabe quais serão as consequências. E há uma vontade que convive dentro de mim dizendo, meu amigo, esqueça as consequências. Embarca. Há uma vontade dentro de mim que diz, não entra por esse caminho. Há uma vontade dentro de mim que diz, eu sei que o caminho não está bom, mas as favas com o futuro, as favas com consequência, abraço o prazer aqui e agora. Esse conflito que eu trago dentro de mim, de duas vontades, será que Jesus o viveu? Será que eu posso dizer que até onde a humanidade de Jesus foi humana, eu posso dizer que Jesus também enfrentou conflitos consigo mesmo? Jesus tinha dentro de si duas vontades que se lhe opunham, que se chocavam, que eram conflituosas. Nós não temos nem tempo, nem esse é o grande objetivo da minha conversa com você. Eu apenas quero te dizer que sem ser capaz de mergulhar e descrever nos conflitos de Jesus, eu tenho uma notícia para te dar. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele Deus que sai da sua glória e assume forma humana, ele assumiu, ele foi humano o suficiente para ter conflito consigo mesmo. Jesus teve conflito consigo mesmo. Onde? Quando? Em que lugar da sua biografia isso aparece? Em toda ela. Eu vou pensar uma cena. Me permita. Era uma noite de frio. Ele sobe para uma casa no segundo andar, parte o pão, toma vinho com os seus discípulos mais chegados. Tinha consciência de que
os próximos dias seriam os mais difíceis da sua breve existência. Termina aquela última ceia com os seus amigos chegados, cantando um hino. Você não está aqui presente, mas que emoção foi cantar aquele cântico que cantávamos há pouco. E o Senhor me ungiu para pregar libertação. Enquanto eu cantava essa canção, de alguma maneira eu fui visitado pela presença de Deus através dela. Jesus come e bebe com seus discípulos e sabia que depois daquela ceia ele iria enfrentar os momentos mais terríveis. Ele canta o hino. Ele canta. E depois pega 3 dos seus discípulos e vai para um jardim. O jardim do Getsemane. Essa palavra, em português, Getsemane, ela perde o seu significado mais rico, original. No jardim do Getsemane, ou Getsemane, era uma grande pedra redonda, 2 pedras, na verdade era um moinho, se colocava ali entre a primeira pedra e a segunda, a oliva, a azeitona, a pedra de cima tinha uma espécie de alavanca e você rodava assim, ó, você fazia esse movimento. A fricção entre a pedra de baixo e a pedra de cima espremia a oliva, a azeitona, e daquela pressão sofrida pela azeitona, pela oliva, saía azeite que iria curar, alimentar e abençoar pessoas. O nome que se dava a esse moinho era Getsemane. O jardim do Getsemane não podia ser o lugar mais perfeito para mostrar o conflito que Jesus teve consigo mesmo. Chama os seus 3 discípulos e diz a eles o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quantas tristezas, pequenas e grandes, nos visitam quase todos os dias. Quantas depressões, quantas noites escuras a nossa alma já passou. Quantas esquinas eu e você já vivemos e ainda viveremos. Mas quando a gente olha para o nosso Salvador, pense em Salvador não como alguém que quer simplesmente te tirar do inferno e satisfazer a ira de Deus. Isso é outra coisa. Pense em Salvador no sentido de que você tem em Jesus Cristo alguém tão próximo de você, que é alguém que, como você disse, a minha alma está profundamente triste. E detalhe, Deus não veio, mandou um anjo e disse assim, vamos dar um chega para lá nessa tristeza. Não. Tipo, não admito que meu filho tenha tristeza. E no estalar de dedos a tristeza foi embora. Deus não mandou uma espécie de remédio do céu para curar a tristeza de Jesus. Não. Jesus disse, meus amigos, a minha alma está profundamente triste até a morte. E você sabe, né, que toda a realidade psíquica se traduz numa realidade somática. As nossas emoções não são desligadas do nosso corpo. Uma gastrite que nos diga. O nosso corpo recebe o reflexo das nossas emoções. Isso é humano. Ser humano é sentir no corpo o que a emoção está dizendo.
Jesus diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. E a sua biografia diz mais, que ele chorou sangue. Olha a tristeza dele. Era de tal ordem que suas lágrimas verteram-se em lágrimas de sangue. Olha a construção que eu estou fazendo com a tua imaginação, vem até esse momento. E aí você pergunta, por quê? Onde é que estava a tristeza de Jesus? O que o levou a sentir isso? Você lembrará, ou eu te lembrarei, que depois que ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ele faz uma oração. E a oração é, em minhas palavras, tá? Pai, eu sei que o mundo precisa de redenção. Eu sei que o que vem pela frente vai ser muito difícil. Mas eu posso te pedir uma coisa? Eu quero fazer isso. Mas tem um outro jeito? Mas, faça a tua vontade. Mas, se a tua vontade for que eu passe por isso, tudo bem. Mas será que tem um outro jeito? Para que alguma coisa mais humana do que isso, gente? E como que a gente pode ler esse texto e não identificar aí o conflito de Jesus? Não identificar aí duas vontades. Uma que diz, vai e faz, a outra que diz, eu não quero. Uma que diz, vai e faz, que é para o bem do mundo. A outra diz, eu não quero não. Se tiver outro jeito, eu aceito. Meu caro e minha cara, de todos os conflitos que Jesus passou, ou que eu e você possamos passar, o conflito ou os conflitos que a gente tem conosco mesmo, nunca devem ser desprezados. Se eu e você dedicássemos tempo para que a gente pudesse ver quais são os nossos conflitos internos e fazer como Jesus fez. Conversar de maneira absolutamente aberta com eles, ou melhor, sobre eles, com Deus. Gente, se a oração não for uma conversa aberta com o meu pai, que sabe ser mãe, sobre tudo que se passa dentro de mim, se a oração não for isso, ou se a oração não couber este elemento, então ela não passa de um discurso religioso sem sentido, vazio e carente de força transformadora. A oração que Jesus nos ensinou é a oração de dizer, Deus, tranquilo, Pai, na boa, vamos salvar o mundo, mas eu, e aqui agora, é uma posição sim, mas altamente provável. Sabe por que Jesus pediu? Sabe por que Jesus pediu a Deus? Será que tem um outro jeito? Porque ele estava com medo, gente. Cara, eu já estou terminando. Espiritualizando, tem determinados exames que são do diabo. Eu fiz um exame do diabo essa semana. Entenda a minha linguagem. Sabe aquele negócio de ressonância magnética que você entra dentro daquela máquina e é como se você estivesse num caixão? E está ali. E eu passei 40 minutos ali. E o que me salvou foi meditação misturada aí com oração. Quando eu olhei aquilo, eu já tinha me submetido algumas vezes, eu sentia meu coração com medo. E eu não sei porquê. Ou talvez porque eu estivesse grávido desta palavra, naquele momento eu falei assim, cara, eu estou com medo de alguma coisa que vai acontecer que é muito simples. Imagina Jesus no Getsemane, sabendo as coisas que iriam lhe acontecer nos próximos dias. Que medo, que angústia, que desespero, que tristeza, que aflição. Todas palavras
essencialmente humanas, sentimentos essencialmente humanos, experimentados por aquele que é capaz de nos salvar, porque foi como a gente. E nos prometeu que estaria conosco. Estaria conosco. De maneira que quando eu falo sobre essas coisas com ele, ele senta do meu lado e diz: eu sei do que você está falando. Bota a cabeça aqui e a gente vai atravessar esse negócio. Um ao lado do outro. Um ao lado da outra. Jesus teve conflitos consigo mesmo. Eu e você também temos os nossos. Não se assuste. Isso é humano. Se ele o teve, é porque ele quis dizer: isto é próprio da nossa humanidade. Eu termino te dizendo uma coisa. Eu acho linda, como disse para você, a ideia de um Deus que se faz gente, que se faz homem em Jesus de Nazaré. Eu termino dizendo a você aquilo que o teólogo Leonardo Boff me ensinou. Sendo humano assim, só podia ser Deus, né? Sendo tão gente assim, só podia ser igualmente tão divino. Por isso, sobretudo por isso, eu declaro que Ele é o nosso Senhor, amigo, mestre e salvador, que assumiu a nossa humanidade e sabe o que a gente vive.